O que não estão te contando sobre emprego? Sejam bem-vindos ao Templo de Norte, sejam bem-vindos ao Reino. Eu sou o Mago Marco, sou líder do Templo de Norte, né? E é o seguinte, hoje eu vou fazer um vídeo numa pegada um pouco diferente, mas eu vou fazer vídeo agora para explicar isso daí. Por quê? Esse tema sobre emprego, ele tá, de uma certa forma, impactando o meu microambiente, digamos assim, né? O que acontece? Eu, de uns tempos pra cá, eu comecei a ter contato com essa palavra subemprego, 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 e você não precisa de muita explicação para saber o que é subemprego. É aquele emprego que ele te tira a dignidade. Para quem fala que o trabalho dignifica um homem, tem trabalho que te tira toda a dignidade. Eu vou citar, por exemplo, as minhas experiências. Eu trabalhei com chinês, aquela coisa de produtos de importação, exportação. Então eu trabalhava muito pesado, pegava caixa de 40, 50 quilos para subir 3 andares de lance de escada, descarregar 4 caminhões num dia, tá ligado? Então o que acontece? Eu fazia isso de segunda a sábado, né? Aí eu saí e fui trabalhar no mercado. Eu ainda pretendo fazer um vídeo só sobre trabalhar em mercado. Já tem um monte de vídeo aí. O meu não vai ser tão diferente, né? Você trabalhar além do seu horário, você não ter hora para entrar, não ter hora para sair, você tem que ir trabalhar na sua folga e não bater o ponto, né? Toda aquela história que se bater o ponto vai dar problema no RH, e quando você batia o ponto ele tirava o teu ponto do RH lá no sistema. Então tem um monte de coisa desse tipo, e eu tenho recebido muitas consultas, né, falando de pessoas falando que estão no subemprego, depois elas até desabafam comigo: estou no subemprego, não aguento, o que tem algo para vir no tem algo melhor, tem algo que vai mudar minha vida, tudo mais. Eu sempre faço uma leitura, mas isso está recorrente. Mas o que acontece? Eu fiz um vídeo falando o seguinte, eu vou pedir para vocês verem esse vídeo depois, que é um vídeo que está no meu canal, que eu postei mais ou menos um mês atrás, que está falando a respeito que eu vou fazer todo final de ano. Eu vou fazer um vídeo dessa pegada, né? Quais são as previsões econômicas para o ano seguinte, para o ano que vem, né? O que está por vir, qual é o cenário econômico, o que a gente pode fazer, como a gente pode proteger, tudo mais. E eu acabei fazendo um vídeo, né, onde eu faço uma leitura e vejo assim coisas que vão impactar na vida de muita gente, né? E o seguinte, eu vejo que muitos líderes religiosos, cristãos, os muçulmanos, eles já são PhD nisso, eles nunca se preocuparam com isso, porque o povo deles sempre viveram desse jeito que tá aí, né? Meia dúzia de ricos e 90 e tantos por cento da população pobre, quando não é escravo, né? Quando não é tipo igual, por exemplo, foi o Catar, o Emirados Árabes, tem muita gente que veio trabalhar escravo do Bangladesh, da Índia, né? Do Paquistão, daqueles países ali, né? Então o que acontece? Eu não tô vendo nenhum pastor, eu não tô vendo nenhum padre chegar. Padre, então, pelo amor de Deus, eu não tô vendo nenhum padre, nenhum pastor chegar e bater nessa tecla. Porque é o seguinte, esse pessoal, ele dialoga diretamente com os empresários. O pessoal geralmente que me segue, o pessoal geralmente que me segue assim, que tanto meu trabalho, tanto que se consultam comigo, elas vêm reclamando disso, vêm reclamando de que a situação de trabalho está dessa forma. E o que os pastores e padres estão falando? Tá falando que o trabalho dignifica o homem, o trabalho faz as pessoas evoluírem e tudo mais, toda aquela conversa. Só que eles não estão denunciando essa questão do subemprego. Gente, é o seguinte, sabe o que eu fico... eu vou falar aqui, que eu não tenho problema de falar a palavra, eu fico puto com isso. É o seguinte, você tem a CLT, e o que acontece na CLT?
a CLT, toda lei, ela não é escrita o problema é que muitos canais que falam sobre subemprego, que aliás eu vou fazer um vídeo só sobre eles, tá? Tem muito canal de subemprego prestando desserviço aí, desinformação, falando a respeito disso daí, tá? Desinformação no sentido de que ele vem com a proposta de te solucionar, de falar assim, sobre subemprego e tudo mais, e outras palavras falam que você tem que aceitar. Deixa ali nas entrelinhas, fala de um jeito muito suave, não radicaliza, não fala assim fala nada com nada, só bota o vídeo ali pra você aceitar, dar o like, deixar dinheiro pra ele, ser membro, tudo mais. Ninguém toca o dedo na ferida mesmo. E a função do líder religioso, como eu sou, é de botar o dedo na ferida e falar, porque eu tenho que falar com vocês. Por exemplo, o pastor, ele tem um acesso que eu normalmente não tenho. Eu até tenho pessoas que são donos de empresa e tudo mais, que se consultam comigo. Aliás, eu tenho até bastante. Eu sempre falo uma coisa, apesar do meu público ele ser mais de pessoas que são funcionários e tudo mais, eu sempre falo para eles o seguinte, quando eu faço uma leitura, eu sempre falo, olha, e sempre aparece também, tá? Não sou eu que saio inventando e falando não, tá? É coisa que aparece, eu vejo mais ou menos essa combinação aqui. Quando eu não vejo, por exemplo, uma combinação de um 5 de espada, 7 de espada com isso daqui, olha. Aí perguntar, minha vida não tá indo pra frente e tudo mais, eu olho 5 de espada, 5 de... Esse daqui é o 5 de ouro, mas eu vejo 5 de espadas com o 8 de ouro, vejo outras cartas e falo o seguinte, olha, o que eu tô vendo aqui é que esse atrapalho tá vindo de onde? Tá vindo de pessoas que trabalham com você, normalmente seus funcionários. Seus funcionários estão fazendo coisa para te derrubar. Seus funcionários estão fazendo coisa por causa de alguma confusão que vocês tiveram, alguma briga. E esses caras chegam e falam pra mim, porra, eu tive uma briga com um cara lá. Eu fiz isso com meu funcionário, mandei ele embora, mandei ele por justa causa, eu acho que não precisava, tudo mais. Inventei uma justa causa. Acontece isso daqui, ó. Aí a vida do cara não vai pra frente, aí a vida do cara fica atrasada, aí o cara fica triste, fica depressivo. Isso eu tô falando dos olhos do patrão, tá? Pelo patrão. Aí vai fechar um negócio, aí toma uma pernada, aí desconta no funcionário, esse ciclo continua. Só que os pastores, por exemplo, eu fazia leitura quando eu morava, até hoje eu faço, tem alguns que tem o meu contato, com grandes fazendeiros de Goiás. Né, muitos herdeiros, tudo mais, que trabalhavam com fazenda, tudo mais, e perguntava sobre o cenário econômico, se ele estava prestes a fechar o negócio, e perguntava, olha, eu devo fechar negócio, devo fazer isso. Aí eu falava, às vezes não, às vezes pode, dependendo da tiragem que sair, e às vezes sai essa combinação. Gente, tudo é cíclico. Se o patrão ele sacaneia o teu funcionário dessa forma, ele vai pagar karma. Ele vai pagar karma, ele vai ter prejuízo, ele vai ter problema no casamento dele, ele vai tomar divórcio, ele vai tomar tudo. Porque ele não está cultivando coisas boas. O fato de você, por exemplo, tem várias contras. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho uma opinião econômica diferente, mas o cara que, por exemplo, ele dá uma empresa, ele gera emprego, ele faz um bem. Ele faz um bem gigantesco. Ele joga dinheiro que ele tem em excesso no trabalho das pessoas. Essas pessoas oferecem o trabalho, esse trabalho que elas fizeram retornaram para o patrão em forma de lucro, e ele continua nesse ciclo, jogando dinheiro, consumindo coisas, comprando coisas, dando emprego, e retorna por ele lucro. Aí fica nesse ciclo. Eu já mudei a vida de muito empresário que ele tinha dinheiro, ele tava tudo dando certo para ele, não tinha problema, o cara tinha contato com prefeitura, o cara não pagava imposto, o cara não tinha nenhum problema, e tudo tava dando errado na vida dele. Por quê? Porque ele tava sacaneando os funcionários. Eu fiz a tiragem, fui vendo coisa ruim, um problema ali, fui tirando mais, eu vi que estava sendo causado por funcionários. Alguns atuando espiritualmente, outros atuando fisicamente, né? Sabotando, fazendo tudo.
E isso daí dava um problema muito grave, tá ligado? De prejuízo. Eu tô falando de prejuízo mesmo. Você sabe o que é você tomar um prejuízo de 30 mil reais? De 40 mil reais? Prejuízo. É o cara investir, não ter e ter que depender de empréstimo para poder fechar, pagar os custos da empresa, pagar os custos de tudo. Porque as safras deu problema, né? Deu uma enchente, deu qualquer coisa desse tipo. Aí eu falo, olha, primeira coisa, eles até torcem o nariz, hein? Eu falo pra eles, olha, vocês têm que tratar melhor seus funcionários. Por quê? Porque seus funcionários geram energia. Essa energia vai voltar pra você. Ah, eu vou, que nem muita gente tá falando, eu vou abrir empresa, não vou ter funcionário e tudo mais, gente. Eu, que faço esse trabalho aqui, eu dependo de funcionário. Tem as pessoas que lidam comigo na minha comunidade, que isso daqui é uma comunidade. Tem pessoas que lidam comigo na minha comunidade, que me ajudam a fazer certo tipo de coisa. Compra as coisas ali pra mim, ajuda financeiramente e tudo mais. E tem serviço que eu tenho que contratar de fora. Seja pro freelance, seja qualquer coisa. Isso é uma forma de funcionário. E assim, quando você gera emprego, você tá gerando prosperidade na vida das pessoas e você vai receber isso de cima. Você vai retribuir isso. Tá? Agora, voltando sobre a temática do subemprego, por que eu estou falando isso? Porque parte dessa crise, essa crise está vindo para o Brasil plantada, eu já vou falar para vocês, isso daí é coisa de fora que está sendo plantada aqui. Isso daí, e também decisões, principalmente decisões erradas que o governo está tomando. E quando eu digo decisões erradas, eu digo o seguinte, está cortando gasto, está aí... enchendo de imposto onde não tem que encher, tá? Aí é opinião minha, eu posso até depois fazer uma tiragem para saber se é isso daí mesmo. A tiragem que eu vi me deu a entender que ele está acreditando num projeto econômico que vai destruir ele, vai destruir o país. E depois ele vai tentar salvar as coisas, vai tentar fazer o que ele fez nos outros governos e não vai dar certo, tá? Então o que acontece? Sobre o subemprego, eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? O cenário econômico do ano que vem ele vai ser cabuloso. Ele vai ser cabuloso porque até esse governo se tocar de que para você fazer uma economia girar, você tem que jogar dinheiro na economia, você tem que gastar. Você tem que gastar. Quando você gasta, você está jogando dinheiro na economia. E qual é o problema que eu estou vendo? As pessoas mais pobres, elas não estão com dinheiro para consumir. Elas consumiam tanto, por exemplo, 100 reais, aí comprava aquelas muginganga da Shopee, da China lá, sem taxa, sem nada, e elas conseguiam ter o consumo delas, conseguiam se saciar tudo mais. Agora, que aumentou, colocou os impostos aí, as pessoas pararam de comprar. As pessoas que pararam de comprar, elas não vão comprar aquilo ali, tá? Elas não vão comprar no mercado nacional, porque, por exemplo, ó, eu comprei uma série de coisas que, por exemplo, tá nessa mesa aqui. Algumas coisas eu comprei da China. Eu paguei aqui na minha mesa, né, algumas coisas, o que se eu fosse comprar no mercado nacional com imposto, hein, com taxa, eu pagaria o dobro. Já com a taxa inclusa, eu pagaria o dobro. Muita coisa eu tive que comprar na China, tá? Então o que acontece? Mesmo com taxa, com imposto, só que é o seguinte, eu conseguia comprar um produto que aumentou 20%, 30%, e para produto acima de $250, R$250, que dá mais ou menos acima de $50, a pessoa ia pagar quase o dobro. Sabe, eu tinha condição de comprar, as pessoas não têm condição de comprar. Então as pessoas elas vão consumir menos. E em contrapartida aumentando imposto de tudo. Aí eu te pergunto, esse dinheiro vai circular? Aí por que você está falando disso? Porque é o seguinte, se o dinheiro ele não está circulando, as pessoas não vão conseguir consumir. As pessoas não vão, por exemplo, se eu não pego meu dinheiro e gasto num comércio, esse comércio ele não vai ter dinheiro para pagar funcionário. Ele não tem dinheiro para pagar funcionário, vai ter funcionário que vai para a rua e vai ter funcionário que não vai ser contratado. Quem tiver experiência não vai passar. Então,
essa pessoa que ela vai ser demitida, ela vai ficar desempregada, vai ficar desesperada por qualquer emprego. E vai cair no subemprego. Essa pessoa que trabalhava com essa que foi demitida, ela vai assumir a função daquela outra. Tá? Ela vai assumir a função daquela outra e sabe o que vai acontecer? Ela vai trabalhar em subemprego. Porque às vezes, por exemplo, que eram 2 turnos. Aí um da noite foi demitido. Aí às vezes um tem que pegar no horário intermediário. Pra quem sabe, mudar a rotina é um saco, um porre. Eu já trabalhei, quando eu trabalhava no mercado, eu trabalhava assim. Ou a pessoa às vezes vai ter que dobrar, mesmo dobrar sendo contra a lei. Vai dobrar. A hora que fosse a hora da saída, vai bater o ponto, vai ter que continuar trabalhando. Por quê? Porque não quer perder o emprego. Tem medo de perder o emprego. E tá certo, tá correto. Essa política que está sendo implantada não vai gerar emprego. O cenário do ano que vem é cabuloso. O que eu digo, qual é a mensagem que eu tenho a dizer desse vídeo? O subemprego é uma desgraça? É. O subemprego tá horrível? Tá. Eu trabalhei muitos anos nisso daí. Trabalhei fazendo inventário de supermercado, que a gente entrava 7 horas da manhã e a gente saía de lá quase 11 da noite, mesmo sendo mercado. E olha que era um mercado pequeno. Eu escutava as histórias de pessoas que trabalhavam comigo, falava, pô, aqui é tranquilo, porque quando eu trabalhava lá no outro, a gente começava, era tipo 8 da noite e ia até o dia seguinte, e a gente ainda depois tinha que trabalhar. Recebia ali um dinheiro extra, que não valia a pena, uns 50 reais, 100 reais. E assim, tem um vídeo famoso aí na internet que um cara, eu acho que é até do Rio, que eu estou o sotaque dele, que ele reclamou de escala 6x1, subemprego e tudo mais, que ele chegou falando, ah não, fiz inventário lá. Gente, sabe o que é inventário de supermercado? É você contar produto por produto do estoque e da loja. E sabe qual é o pior? No mercado onde eu trabalhei, eles não deixavam a gente esvaziar a loja de produto, assim, deixar o produto vender e não ir repondo. Eles queriam que a gente contasse com a loja cheia, e quando estava a véspera de balanço, chegava um monte de produto na empresa, para a gente contar com o estoque cheio. Por exemplo, quando você confirmava no balanço, quando você não era forçado aí, né, que você, não, vai ganhar uns 100 reais ali, fazer um trabalho, pô, tu já tendo que trabalhar a semana inteira sem folga, e quando dava às vezes balanço dia de domingo, você tinha que trabalhar no balanço. No início eles perguntavam quem queria e quem não queria ir. Aí tinha alguns que falavam que queria ir, tinha outros que falavam que não queria ir. Quem estava precisando de dinheiro, geralmente a família optava por ir, quem não tinha optava por não ir, né? Aí depois, quando abriu um mercado grande, que eles começaram a ficar sem dinheiro, o que eles falavam? Não, agora é obrigado. Aí todo mundo foi fazer o balanço. Aí beleza. Você recebeu os seus 100 reais. Só que qual era a diferença? A diferença é que dessa vez, por exemplo, você vai participar do balanço, o inventário? Vou. Então a sua folga, que era do dia, era de sábado, ela vai passar para domingo, só que domingo você vai trabalhar no balanço, você vai trabalhar na sua folga. Você não vai bater ponto, você vai receber o dinheiro, que era 100 reais e tudo mais. Aí, tipo, todo mundo torceu o nariz, falando isso aqui, porque, pô, aí, por exemplo, a folga, você trabalhava a semana inteira, e, por exemplo, tua folga seria na segunda. Aí você trabalharia o balanço, eles puxavam sua folga para domingo. Aí você, que por exemplo, sua última folga foi na segunda anterior, você ia trabalhar a semana cheia. Quando chegasse no domingo, você trabalhava o balanço, você não folgava na segunda, porque sua folga foi trocada, e você só iria folgar na outra segunda. Ou seja, tu ficava mais de 14 dias sem folgar. Quem trabalhou em mercado pode falar isso. Eu tô mentindo, tô falando a verdade, tá? Mercado é o pior lugar pra você trabalhar, tá? E assim, tinha isso daí, tá ligado? Era pesado pra caralho. Sem brincadeira. Então, o que acontece, né? Aí eu fiz de tudo pra sair disso daí. Só que eu vou falar uma coisa pra vocês, tá?
Por que que eu, um líder espiritual, um líder religioso, vou chegar para vocês e falar, olha, sobre um cenário econômico, um cenário de tudo mais? Porque você não tem como ter plenitude espiritual se o seu material está desregulado. Qual é o seu material? Isso aqui, ó, é o trabalho, é o 8 de ouros. Seu material está completamente desregulado. Como é que você vai se concentrar em energias espirituais, se desenvolver espiritualmente se o teu espiritual está afetado? Mas aí eu venho com uma resposta para vocês. Nós estamos numa guerra espiritual. Isso daí que tá vendo no mundo, isso daí é forçado, gente. Isso daí é para botar a gente de joelho e não evoluir espiritualmente. Eu não tô fazendo esse vídeo aqui com o intuito, como muitos estão fazendo aí, fala de subemprego, aí vende curso embaixo. Ah, quer sair disso daqui? Toma o curso aqui embaixo. Não, eu vou falar uma coisa. Se você quiser fazer por exemplo, você tá com um desespero na vida de vocês e tudo mais, tá embaixo o contato para vocês, caso você deseje marcar uma consulta, se for de interesse de vocês, marcar uma consulta para poder saber como a gente poder ver como são suas energias para trabalho, se dá para mudar ou não dá, vai estar aqui embaixo. Se vocês não têm condição de pagar, tudo bem, tem tiragens coletivas nesse canal, tá? Tiragem coletiva, você escolhe um montinho, você vai saber quais são as revelações que tem para você, tá? Se você quer uma coisa mais focada na sua energia, primeiro siga todas as redes sociais. Eu tenho meu canal no TikTok, que lá eu posso fazer live. Por esses dias eu estou fazendo uma live. Quando vocês se inscrevam lá, quando eu começar a live, vocês perguntam o que vocês querem lá, eu respondo de graça, tá? Caso vocês não tenham condição financeira, vocês podem ir lá. Não é obrigado a fazer consulta comigo nem nada. O intuito desse vídeo é outro, tá? Eu só fiz isso daqui só para explicar para vocês, caso vocês estejam desesperados, queiram saber sobre qualquer coisa. Contato tá aí, ou minha live no TikTok, e também no Quai, ou vocês escolhem um montinho dos vídeos que eu tenho aí no canal, tá? Então, voltando pro assunto, o que acontece? Não tem como você ficar bem espiritualmente, você evoluir em outras áreas da sua vida, se essa área está desregulada. A única coisa que eu vou aconselhar para vocês é o seguinte, olha, eu tô vendo crise ano que vem. Eu sei que muitos do que vocês estão nessa rua de subemprego, vocês já estão desgastados, já se desgastando na empresa, já estão no limite, já estão trabalhando às vezes 12 horas. Vou falar uma coisa para vocês. O cenário do ano que vem é cabuloso. E eu vou aconselhar o seguinte, se você já não tem algo sólido para você pegar assim que você sair desse emprego, eu não aconselho você sair desse emprego agora. Claro que tem pessoas que elas vão sair do emprego no meio da crise e vai dar certo. Tem pessoas que vão continuar no emprego durante a crise e vai dar errado. Mas o conselho geral que eu tenho, assim, de graça, claro, eu não vi energia individual de vocês. Eu vi o seguinte, a tiragem que eu fiz sobre o panorama econômico do Brasil, peço que vocês deem uma olhada nesse vídeo. Eu não aconselho vocês saírem agora, e aconselho o seguinte, olha, quem conseguir, corta gasto imediatamente, guarda esse dinheiro que vocês estão, se porventura, eu quero comprar um computador, quero comprar tal coisa, quero comprar isso, não compra, segura esse dinheiro, não faça investimento, espera essa crise passar, esse ano que tá vindo aí. Eu preciso fazer uma tiragem pro ano que vem, no final do ano que vem, para saber como é que vai estar 2026, e eu acredito que 2026 a situação vai melhorar, até porque ano eleitoral, o governo que tá aí não quer perder a eleição, tá? Então eu faço o seguinte para você, eu sei que é pesado, mas é o seguinte, eu vou tentar fazer mais vídeo na temática de ajudar pessoas que estão no subemprego, como eu suportei o subemprego, tá? Eu vou dar dicas de como vocês vão sair disso daí, dicas materiais, não dicas espirituais. Eu posso até no meio de um outro vídeo te dar umas dicas espirituais, que eu vou passar também, aliás eu vou passar, mas eu vou dar dicas de como você se livra dessa circunstância, dessa situação, tá? Mas tente segurar o ano que vem. Ah, mas eu não consigo, já estou no limite de segurar ano que vem. Então procure desde já um outro. Eu vou dar o mesmo conselho que eu dei para um amigo meu, que é o seguinte, que ele estava com problema, né,
É, onde a gente trabalhava era um lugar difícil, eu saí, eu arrumei outra coisa e eu falei com ele, olha, sai disso daí e tudo mais. Ele falou, olha, eu não consigo sair, eu vou esperar ser demitido que eu recebo uma grana boa. Aí eu vendo como é que era a empresa, vendo como é que era isso, eles iriam transferir. Como que eles demitiam as pessoas? Eles transferiam a pessoa para uma outra cidade perigosíssima para quem mora no Rio de Janeiro, sabe, por exemplo, como é que é São João de Meriti. É um perigo. Eles iriam transferir uma pessoa que morava no Rio de Janeiro para São João de Meriti, que é uma cidade do lado, mas é muito perigosa, para a pessoa sair de lá 10 horas, 11 horas, meia-noite, que tem dia que quando você trabalha em mercado você não tem hora para sair, e fazer a pessoa pedir conta. Eu transferia a pessoa pra lá, era batata. Era um dia a pessoa pedia conta, sabe? Aí eu falei pra eles, ó, cara, eu sei que é difícil, você iria receber tipo uns 10 contos se você fosse mandado embora, mas eu tô vendo que o cenário pra você é sair daí, cara. Sai daí, recebe uns quatro contos aí e procura outra coisa. Aí pediu demissão e foi procurar outra coisa. Eu aconselho vocês a procurarem alguma coisa. Precisa de ir na entrevista, falta e vai. Dá um atestado, paga pelo dia ali, ou troca a folga ali, fala com o supervisor aqui entre vocês para ver se dá para fazer isso, e você vai na entrevista, faz. Se passar, vai. Se não, e vai fazendo isso. Ah, mas eu vou perder dinheiro, que eu vou ter que pagar multa e tudo mais. Se você já está no limite, é melhor você sair da empresa. Mas saia com outro em vista. Não saia sem nada em vista, porque os empresários eles já estão enxergando a crise do ano que vem. Tá? Então eles já estão segurando, eu percebo isso, porque tem muita gente no Rio de Janeiro, que é uma cidade turística, uma cidade que bomba outubro, novembro, dezembro, que era para estar um monte de gente pregada, mesmo que temporariamente, e as pessoas estão reclamando de desemprego. Então, é algo a se pensar, é algo a se ver, tá, gente? Vou ser bem sincero com vocês. E assim, eu sei que é difícil, tá? E é complicado, mas eu vou fazer mais vídeos para ajudar vocês a lidarem com isso como eu lidei. Porque afinal, o meu trabalho espiritual, eu não sou a pessoa que olha só o espiritual. A minha fé, a minha crença fala que você tem que resolver seu lado material para você poder ter conquistas espirituais, porque nós somos espíritos e carne, tá? E um dos grandes males que esse subemprego está causando é satanismo. Eu vou falar disso também. Como assim satanismo? Tem gente que tá depressiva na internet, que tá se tornando satanista e tá puxando gente, tá? A pior coisa que uma pessoa pode ser nessa vida é satanista, porque ela tá adorando quem tá botando ela na crise. E a maioria desses empresários são satanistas. Alguns até que eu lidei. E eu sei, eu tô falando porque eu conheço como é que funciona, tá? O que eu vou falar pra vocês é isso daí, ó. Continue. Ah, tá numa situação difícil. Fiquem na sua. Aguenta. Pelo menos 2025. Façam um acordo com vocês e juntem dinheiro. Não consigo juntar dinheiro que eu contribuo em casa. Deixa de comprar alguma coisa que você normalmente compraria para você e junta dinheiro. Estou pagando dívida. Foque em pagar dívida. Não compre mais nada. Foque em ter o dinheiro para pagar a dívida e ter um dinheiro para você. Tá? A previsão do ano que vem é meio cabulosa, tá? Serão muitos erros que vai custar o bem-estar de muita gente. Eu tenho que chegar aqui e passar a realidade, tá? E eu poderia simplesmente fazer que nem os demais líderes religiosos, de ficar calmo, ficar tranquilo, que isso, por exemplo, quando tem uma crise financeira e tem gente, geralmente classe média, até gente pobre, que chega o seguinte, olha, ela chega pedindo para fazer trabalho, pedindo para fazer coisa, dão muitas das vezes um salário mínimo, no mínimo dão um salário mínimo. Tem gente que quer fazer trabalho pesado, aí são 3, 4, 5 mil, sabe? E eu podia ficar quieto, esperar a coisa acontecer
esperar dar merda na vida da pessoa, a pessoa recorrer a mim ou ganhar um dinheiro em cima dela. Só que não é assim que funciona a minha fé. Não é assim que funciona a minha fé. Eu não posso ganhar dinheiro em cima de pessoas desesperadas. Sabe? Não posso. Eu tenho que ajudar as pessoas. E se nada do que eu fizer der certo, aí em ultíssimo caso a gente recorre para fazer uma coisa espiritual. Em ultíssimo caso. Porque energias espirituais são energias fortes. Não, ainda mais na minha religião, não são como, por exemplo, Umbanda, Quimbanda, o que for. É muito mais pesado. Então, sabe, eu não posso simplesmente deixar a coisa rolar e ganhar dinheiro em cima das pessoas, sabe? Eu preciso ajudar, guiar as pessoas a conseguirem alcançar os seus objetivos e ficar em paz com a própria vida e poder conquistar, prosperar, né? De forma honesta. Melhor do que prosperar é prosperar ajudando as outras pessoas. Eu tenho 1 milhão de ressalvas com empresários, com dono de empresa, o que for. Eu tenho um pensamento diferente dos deles, mas eu reconheço que quando um empresário, mesmo que por ganância, mesmo que por necessidade, ele vai lá e oferece um emprego, ele está ajudando e ele está fazendo com que a Terra, né, a Terra mesmo, o planeta Terra, que tem guia espiritual da Terra, ele acaba agradando esses guias espirituais da Terra, porque vão enxergar que ele está trabalhando pela manutenção da Terra, ajudando o próximo. E isso eu vou falar num outro vídeo. Pois bem, se vocês gostaram, clique no gostei, se inscreva no canal, nos siga em todas as redes sociais. Caso você não tenha condição financeira, se inscreva no TikTok ou se inscreva aqui no canal e nós estaremos fazendo uma live. Você, por exemplo, pode pegar a tiragem coletiva, escolher um montinho de graça e ali vão ter revelações. Caso você deseje uma revelação na energia de vocês, eu só estou podendo fazer live agora no TikTok. Vocês aguardem a live e façam a pergunta que vocês quiserem, que é totalmente de graça, tá, gente? Muito obrigado, agradeço vocês terem chegado até o final desse vídeo.